Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos desse canal, que sejam bem-vindos, a fazer parte dessa família. E também quero agradecer antecipadamente aqueles ainda que não se inscreveram no canal, aqueles que só faz assistirem. Eu peço por gentileza que se inscrevam no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Eu quero trazer uma pequena reflexão aqui, que tem como tema, em graça não existe glória para homens. Em graça não existe glória para o homem. Esse é o tema da mensagem. E o texto principal se encontra aqui em 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 6, que diz assim: E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Eu vou ler novamente. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos irmãos de Tessalônica. Essa carta foi escrita entre o ano 50 e 54, ali, antes da parousia, antes do ano 70. E Paulo aqui ele está falando sobre que ele teve a oportunidade de pregar o evangelho para aqueles irmãos ali no século I ali. Mas veja que Paulo pregava o evangelho, ele não pregava para agradar os homens. Nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo, ele define, entendeu? Ele fala a respeito disso. Como está escrito aqui no versículo 4, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Veja que Paulo, ele deixa muito claro aqui, no evangelho que foi confiado a ele. Ele pregava esse evangelho não para agradar homens, mas a Deus que prova os vossos corações. Entendeu? Então, Paulo ele não procurava agradar homens naquilo que ele fazia, na pregação do evangelho, na instrução do evangelho que ele deixava para as igrejas ali no primeiro século. Nem tampouco Paulo procurava buscar a glória para si naquilo que ele falava, naquilo que ele instruía, naquilo que ele ensinava. Paulo recebeu a revelação do Cristo ressuscitado. E Paulo ele não tinha isso para ele como se fosse algo que ele deveria se gloriar naquilo que ele fazia. Não. Paulo era o que era pela graça. Paulo não procurava glória para si, holofotes. Paulo não procurava se autoproclamar, como eu vejo muitos homens aí do sistema religioso, que faz um curso de teologia, que tem essa fama de ser pastor, de ser líder de uma congregação, e todos eles fazem para a glória de si mesmo, puxando sardinha para si mesmo. Isso é uma linguagem aqui da Paraíba. Eu acho que muita gente já viu essa fala que eu estou falando aqui. Muitos puxam sardinha para si mesmo, procurando glória para si mesmo.
E isso, Paulo, ele não procurava buscar glória para si. Paulo não pregava um evangelho querendo, meu irmão, respaldo daquilo que ele fazia. Pelo contrário, Paulo ensinava que a glória não era para os homens. Veja, no versículo 6, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Paulo não pregava esse evangelho, entendeu? Querendo algo em troca dos irmãos, para não pesar a vida dos irmãos, entendeu? Naquilo que hoje nós vemos homens pregando, querendo se beneficiar do evangelho. Além de posição que eles querem estar por cima, eles querem estar no poder, eles vivem ostentando do dinheiro do povo, do dinheiro dos incautos, do dinheiro do povo que não tem conhecimento. Entendeu? Então, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesados. Você vê nas cartas de Paulo, Paulo não puxa a glória para si. Eu faço, eu prego, eu oro, eu ganho almas. Não, Paulo não tinha isso em mente. Paulo sabia que aqueles que iriam acreditar e crer no evangelho pregado por ele e por outros homens ali no primeiro século, aqueles que iam crer eram os que foram escolhidos, meu irmão, antes da fundação do mundo. Eram aqueles que eram filhos predestinados em amor. Paulo tinha isso em sua consciência. Paulo não dizia, ganhei 1.000, ganhei 5.000 pregando, ganhei 100 ali pregando, como hoje os pastores fazem. Eu ganhei, eu ganho, sou eu que ganho, sou eu que faço. Isso é buscar glória para si. E no Evangelho da Graça não existe glória para os homens. O Evangelho da Graça é sem glória, não existe glória para os homens. Veja o que Paulo falou aqui. Veja em João capítulo 12, Jesus falando aqui antes da cruz. João capítulo 12, versículo 43, diz assim, ó. No versículo 43, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Veja João escrevendo esse livro histórico. E João, ele narra isso aqui porque João andou com Jesus. João foi um dos discípulos, dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Aí João diz aqui, ó, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, dos principais das sinagogas. Muitos ali creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus. Veja, essa raça de fariseus, essa raça já existia desde aquele tempo. Claro que em outro contexto, mas hoje não é diferente. Existe essa raça de fariseus hoje. Homens opositores, homens cheios de conhecimento, mas que não pregam nada de graça. Homens que fazem cobrar, mas a vida deles em si, meu irmão, nos bastidores, só Deus contempla. Se eu fosse me espelhar em alguns tais aí, alguns pastores, para eu servir a Deus, meu irmão, eu jamais queria, porque as atitudes deles, os frutos deles dizem o contrário. Entendeu? Não estou dizendo que eu não estou sujeito a cair, sim, mas o que esses homens falam é só teatro, é só discurso. Na prática, entendeu? É nota 0 para alguns que tem aí. Entendeu? Então, continuando aqui, ó. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus. Eles tinham medo de confessar, porque eles queriam um lugar, um espaço, eles queriam estar ali nas sinagogas. E se eles acreditassem, confessassem, entendeu? Que Jesus era o Messias, eles perderiam o lugar, o espaço de frequentar ali, aquela área geográfica da sinagoga. É isso que acontece hoje, nos dias de hoje. Muitos até acreditam, mas com medo de perder a sua posição, o seu espaço, entendeu? Um lugar de se reunirem, eles se acovardam, eles se sujeitam a esses homens, esses líderes religiosos. Então, continuando, ó, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Olha, vou ler novamente. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Veja, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Entendeu? Então muitos até creram no Messias, nos sinais que ele fazia, nos milagres, nas instruções, nos ensinamentos de Jesus. Entendeu? Mas
mas não confessavam por causa dos fariseus, por causa dos líderes religiosos da época, entendeu? Para não ser expulso da sinagoga. Hoje não é assim, mas eu, esse careca que está aqui, meu nome é Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, eu dizia e falei e sempre falo, eu ficaria sozinho aqui em João Pessoa, mas eu ficaria com essas verdades. Eu não ia me submeter ao homem, eu não ia estar submisso diante de uma autoridade religiosa, entendeu? Eu não iria ficar, entendeu, submisso às ordens, né, por causa de uma posição. Eu abri mão, eu era presbítero, onde eu passei numa graça misturada há 14 anos, e eu abri mão disso tudo, eu deixei tudo para lá. Sabe por quê? Porque isso nunca passou para a minha cabeça. Presbítero, ser ordenado por mão de homens? Não, meu irmão, nunca. Sabe por quê? Porque existe algo sobre a minha vida que é mais importante do que um título eclesiástico. Qual, irmão Carlos? Ser filho de Deus, ou glória, e filho de Deus, uma vez, filho para sempre. E esse título, entendeu? Que está em mim, que está em você, nós que estamos em graça, de filhos de Deus, ninguém tira, entendeu? Porque filho uma vez é filho para sempre, ou glória. Então veja, eles criam em Cristo, no Messias, mas por causa dos fariseus, eles não confessavam, porque eles tinham medo de ser expulso dos seus lugares, da sua posição. Hoje é dessa maneira. Eu tenho um irmão aí, um presbítero aí, que trabalhou comigo, eu não vou dizer o nome dele, ele disse que está servindo, ele serve a Deus, e está aqui numa como é que se diz, na Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus tem não sei quantas denominações, e é a maioria. Então quer dizer, e nós temos que ter um pastor aqui, eu disse, eu mesmo não, o meu pastor é o Espírito Santo. Ele disse, então quer dizer que você serve a Deus, por quê? Por causa de homens? Por causa da maioria? Meu irmão, a gente vê, meu irmão, que isso não é servir a Deus. Agora você quer ver uma coisa? Se a liderança lá mudasse essa forma de ensinamento, de pregação, e eles absolvessem o que nós pregamos, uma graça pura, limpa, esse tal aí que diz aí, e esses tais, eles aceitavam, eles absolviam, eles acatavam, porque eles fazem o que os líderes querem, eles fazem o que o líder religioso, entendeu? Ensina, eles absorvem. Se o líder religioso disser, falar que essa camisa é vermelha, eles acreditam, mas essa camisa é cinza. Por quê? Porque eles não seguem a Deus, eles seguem aos homens, a doutrina dos homens, o que os homens querem. É isso, meu irmão, infelizmente é a realidade. Então veja, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Veja, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Veja, é a pura realidade, é o retrato falado hoje, nos dias de hoje, no século XXI. É o retrato falado, e em graça não existe glória para os homens, em graça a glória é para Deus. Você quer ver o que Paulo falou em Gálatas capítulo 6, versículo 4, no versículo 14? Gálatas capítulo 6, versículo 14, diz assim, ó. Olha o que Paulo escrevendo à igreja da Galácia, ele diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Oh, glória, que palavra abençoada. Olha, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. Paulo não procurava glória para si, como esses homens de hoje procuram. Esses homens até dizem que não, que a glória não é para ele, a glória é para Deus. Não, mas no fundo, meu irmão, as atitudes a gente vê, eu faço, eu prego, eu oro, eu ganhei, e você não ganhou nenhuma alma para Jesus. Você não ganha ninguém para Jesus. Quem ganha, não é nem quem ganha, quem trai as vidas para servir a Cristo, sabe quem é? É a própria palavra. Se o Espírito Santo não convencer, ninguém convence mesmo. Nós somos apenas instrumentos. Nós não ganhamos ninguém para Jesus. O Espírito ele já veio ganho, ele já veio salvo. O Espírito veio aqui numa peregrinação, numa experiência carnal. O Espírito se revestiu de carne, mas aqueles que é de Deus, todos virão, eles virão. Um dia eles irão confessar. E tem muitos que não vão nem viver o reino de Deus aqui na terra, mas são filhos, são espírito revestido de carne. Então ninguém
ganha ninguém para Jesus. Não, as vidas já vieram salvas. Nós já somos salvos, salvos uma vez, salvo para sempre, meu irmão. Entendeu? Então Paulo está dizendo, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu quero terminar aqui com Efésios capítulo 3, versículo 21. Em graça não existe glória para os homens, em graça a glória é para Deus. A glória da igreja, entendeu? É para Deus, é para Ele. Vamos ver? Efésios capítulo 3, versículo 21 diz assim, ó. A esse, glória na igreja, ou glória. A esse quem? Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, a glória é para Ele. Vamos ler o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Versículo 21. A esse quem? Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquele que pedimos ou pensamos. A esse, glória na igreja. Veja, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Veja que a glória que está na igreja, a glória da igreja que somos nós, que são as pessoas, e não templos feitos por mão de homens, e não redios de quatro paredes, a glória da igreja, a esse seja a glória da igreja. Então, veja, a glória da igreja que somos nós é para Cristo, e não para nós mesmos, e não para os homens, como faz o sistema religioso, os pastores, os apóstolos nos dias de hoje, os bispos, os pregadorzão, os pastorzão, os sabe tudo, só que não, os teologão. Não, meu irmão, a glória não é para o homem, a glória é para Deus. A glória que está na igreja, que somos nós, é para Ele, ou glória em todas as gerações. Por isso que a terra não se acaba. Uma geração vai, uma geração vem, mas a terra permanece para sempre. Aí aqui diz, ó, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Vai geração, passa uma geração, vem outra geração, a terra permanece para sempre, e a glória que está na igreja, que somos nós, que são pessoas, é para Ele, ou glória, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então é essa palavra que eu quero deixar, meus irmãos, essa pequena reflexão. A glória que está na igreja não é para homens. A glória que está na igreja, que somos nós, é para Ele, em todas as gerações. Então, em graça não existe glória para homens. A graça é sem glória de homens. A glória que está na igreja, essa glória é para Cristo, é para o nosso Abba Pai, o Pai dos Espíritos, e não para homens, amém? Então, graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Em graça não existe glória para homens. Em graça, que é o novo pacto, o pacto eterno, o evangelho eterno, em graça, entendeu? Que é um pacto para o entendimento. Em graça, a glória não existe para nenhum homem. A glória da igreja, e no novo plano, no novo pacto da graça, a glória é dele, somente dele, para ele são todas as coisas. Eu quero terminar em 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 33, que diz assim, olha o que diz aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 34, diz assim, ó. Não, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número, deixa eu ver, é isso aqui mesmo, 1 Coríntios, não? 1 Coríntios, capítulo de número 11, perdão, minha gente, é Romanos, capítulo de número 11, versículo 36, e eu termino com essa palavra aqui. Versículo 36, Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz assim, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou glória, pois, a ele eternamente. Amém. A glória é para ele. Não existe glória para os homens no pacto da graça. Não existe glória para o homem, mérito humano para o homem no novo pacto, no reino de Deus. Pois nós estamos na plenitude do reino, na plenitude da graça. Então, no novo pacto, que é a graça, a nova e eterna aliança, não existe glória para o homem. A glória é eternamente para ele. Vou ler novamente.
porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Essa é a palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva nesse canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos combater sistema religioso que quer trazer a glória para si. A glória nunca foi para o homem. A glória é para ele, como está escrito aqui. Ó. Olha, pois a ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Vamos que vamos.